Vocês sabem que eu gosto muito de cantar mesmo, né? Agora, falar... Gosto de falar. Por isso que, quando eu prego, parece mais uma conversa entre amigos, né? Porque conversar é mais fácil. Mas Deus é que faz, né? Ele usa cada um de vocês, cada um de nós, com as características que nós temos. Você, às vezes, pode pensar, caramba, queria falar igual o pastor Luiz. Quando ele abre a boca, parece que todas as enciclopédias que ele leu durante a vida vêm assim, né? Ele deve ter uma inteligência artificial, alguma coisa ali, que vai buscando e abrindo janelas. Durante a pregação dele, a gente parece que está abrindo a Bíblia em várias partes, né? Que ele faz um tipo de sermão desse jeito. Mas eu quero dar um testemunho antes de pregar. Eu fui uma criança assim, muito alegre, muito amada. Quarta filha, caçulinha. Tinha um medo de fazer coisa errada, eu era boazinha. Não me lembro de ter apanhado, gente. Devo ter apanhado, em algum momento, não é possível. Outro dia, o Luiz falou aqui que ele apanhava... Ah, não foi aqui, não. Ele foi numa reunião de família, ele comentou que ele apanhava 2 vezes, porque ele era o chefe da bagunça e porque ele tinha feito coisa errada. Aí, quando era a minha vez, ia para ele, né? Também não era assim, não, gente. Até parece, né? Mas, enfim, eu sei que nós somos todos amados do Senhor, né? E eu tenho uma autoestima boa. Eu estou aqui gordinha, tá? Mas eu sei que eu sou bonita, eu sei que eu sou legal. Mas eu tinha um complexo, porque meus 3 irmãos mais velhos são muito inteligentes. E, na escola, eles eram excepcionais. O Aloysio, parece que todos os livros que ele leu na vida, ele puxa assim, lembra e cita assim, de cor, né? Deus deu para ele essa capacidade de memória. A minha irmã, a segunda, tem uma capacidade de síntese. Ela lê um texto, ela vai te explicar aquilo de um jeito que qualquer um entende. Então, é admirável. A gente tem que reconhecer os pontos fortes. Meu irmão André, que poucos conhecem, muito inteligente, engenheiro, né? Ainda aluno do ensino médio, se despontava lá. Quase morreu por causa de uma apendicite, e, mesmo assim, não perdeu um ano. Cara, muito capaz, né? Deus abençoa cada um com as características que Ele distribui. E eu sempre fui aluna média. Eu tinha dificuldade, porque eu me distraía fácil. Eu já falei que eu acho que eu tinha TDAH e nunca fui cuidada, mas Deus me curou, porque realmente eu consegui fazer todas as coisas na vida. Quando eu me esforço, eu aprendo, eu depois... Enfim, Deus me curou, né? Só pode ser. Mas, na 6ª série, acho que eu tinha o quê? Uns 12 anos, não sei, porque hoje mudou, né? Não sei a idade, mais ou menos. Eu tive uma experiência com Deus, de começar a ler a Bíblia, entender e ficar maravilhada, né? E uma vez até comentei isso com o meu cunhado, e ele falou, só com 12 anos você nasceu na igreja? Eu falei, sim, sempre ouvi as histórias, sempre conhecia, poderia falar de tudo. Mas eu tive a minha experiência com o Senhor de maturidade com 12 anos. Com 8 anos, eu me entreguei minha vida para Jesus. Me lembro, na escolinha dominical, a professora mostrou o caminho da salvação, fez o convite, e eu quis Jesus. Mas a minha experiência de comer essa palavra e querer viver ela estava na adolescência. E um dia, numa aula de história, a professora falou assim, hoje eu vou falar de um assunto muito interessante, queria saber se alguém sabe alguma coisa a respeito. Ela começou a perguntar se a gente sabia o que era a reforma, né? Aí eu fiquei de pé. Eu sei. A reforma é o seguinte, começou na Igreja Católica. Os caras lá estavam começando a questionar, o monge lá, o Lutero, ele ficou tão assim, lendo a Bíblia, que ele teve uma experiência. Ele começou a falar, peraí, então, vocês estão fazendo umas coisas aqui que não deviam? Aí eu fiz um resumo da história da reforma ali, né? E aí eu disse, aí Lutero foi, levantou lá as cláusulas, afixou no portão, não sei o quê. Eu falei com detalhes. A professora ficou parada olhando assim, eu dando aquela aula, né? E eu, que era uma aluna quietinha, mas aquilo me empolgou, e eu comecei a falar. Aí tem também o Calvino, que ele era francês, mas aí depois ele foi para a Suíça, fugiu, aí não sei o quê. Aí eu dei detalhes, né?
E falei mais. E aí começou a surgir as novas religiões, né, dos protestantes. E aí veio para cá. No Brasil, o que aconteceu foi o seguinte. Eles chegaram aqui, aí veio metodista, veio presbiteriano, luterano, batista, e a mulher lá... nem eu sabia que no Brasil foi assim. Eu falei, já tem uns 100 anos, não sei o quê, não sei o que lá. Nem sei se era 100 anos naquela época, né? Porque, afinal, eu já tenho quase isso. Não. Não, tá. Mas, enfim, aí falando, empolgada. No final, ela falou, chega, senão você vai dar a matéria toda, pode sentar. Eu ainda ia falar da contra-reforma, e ela... Não, tudo bem. Aí ela disse assim, eu fico maravilhada. Naquele tempo, parênteses, a gente era chamado de Bíblia. Você é Bíblia? Porque o pessoal não conhecia as religiões, mas sabia que era aquele povo que andava com a Bíblia embaixo do braço. Era um povo que comia a Bíblia e falava a Bíblia o tempo todo. E eu, criança, levava a minha Bíblia para a escola e, na hora do recreio, pregava para os colegas, né? Realmente estava empolgada com a palavra. E aí a professora falou assim, olha, eu tenho uma admiração. Ela era muito, assim... racional, uma pessoa muito... pessoa de história, né? Socióloga, né? Pelo menos uma coisa eu vejo. Vocês sabem o que estão fazendo, escolheram ser o que são e conhecem, né? Têm propriedade do que falam. Eu nunca vi, se eu perguntar aqui para os católicos, que antigamente no Brasil era assim, né? Católico, espírita, ou então Bíblia, né? Protestante. Eles não vão saber explicar nada da história, mas vocês sabem. Aí eu falei assim, professora, porque a gente estuda, né? A gente ouve as histórias. E a gente ama conhecer mais de Deus e de Jesus. Então, essa foi a experiência que eu tive, realmente, de passar, né? De uma pessoa que não sabia, que era muito insegura. E, dali em diante, eu comecei a me sentir uma expert em muitas coisas. Eu fui descobrindo no que eu era boa, né? E eu gostava muito de Jesus. Uma vez também a professora mandou fazer uma redação sobre um herói. Acho que foi mais cedo, talvez na 5ª série ou na 4ª. Claro que eu falei de quem? Jesus, né? Quando eu li a minha história, todo mundo falando, porque o fulano entrou, pegou o assaltante do banco, prendeu, não sei o quê. Aí eu falei assim, eu posso falar do meu? Doida para ler a minha história, né? E aí, realmente, eu falei de Jesus. E foi outra vez, né? Essa Bíblia aí. Mas é assim, quando a gente ama um assunto, a gente fala muito dele, né? E o que eu quero falar hoje para vocês é que você foi construído pelo Senhor, foi comprado pelo sangue do Senhor, você é dele. Mas eu tenho uma pergunta para fazer a você. O tempo todo a gente tem consciência disso? Tem horas que a gente esquece e começa a querer fazer as coisas do nosso jeito. A gente esquece de ouvir o que o Pai quer, de perguntar a Ele o que Ele quer. Coisas simples na vida. Se a gente não consegue fazer isso, a gente se vê meio perdido. A gente precisa estar o tempo todo conectado com o Senhor. Eu não estou falando de boca, estou falando de verdade, e para mim também. Né? A gente tem todos os dias que tomar decisões, e a gente tem que lembrar que Deus é por nós. Ele é poderoso. E Ele é o nosso Senhor, e Ele nos ama. Então, vem a pergunta também. A gente tem que viver, então, pela fé. E chegamos onde eu vou falar, porque eu ia falar outra coisa, mas já mudei agora. Esse louvor foi toda a confirmação, né? Porque eu estava pensando em outra coisa, eu ia falar de igreja, de corpo, mas eu comecei a pensar como a gente tem que viver pela fé. A fé é uma coisa muito... que todo mundo sabe de cor aqui, Hebreus 11, né? O que é fé? Fé é a certeza das coisas. Como é que é? Eu sei também. Que se esperam, que se não veem, né? Dos fatos que se não... Vamos ler? Hebreus 11. A fé
É a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Amém. Até aqui. A fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Então, ter fé é ter certeza, é ter convicção, né? A gente realmente passa por muita coisa nessa vida. E quando a gente é criança, a gente encara as coisas de uma forma, com o olhar de uma criança, você vai crescendo, vai enfrentando como um adulto, e você vai crescendo mais e ficando mais velho, e você começa a ter uma outra ainda visão, baseada nas suas experiências, baseado no que você aprendeu, no que você viu. Quando você é adulto, você começa a aproveitar muito mais das lições da vida. Você olha assim, vê o que acontece. Ah, isso eu não vou fazer, né? Você já começa a ter uns... Criança não, e jovem, eles fazem, batem a cabeça, depois se machucam. Que amadurecimento é uma coisa que dói, né? Por isso que a gente fala que dói. Aprender dói. Crescer dói. Mas eu quero fazer uma pergunta para vocês. É fácil ser igreja hoje em dia? Acho que nunca foi, né? Mas hoje em dia a coisa está complicada, né? Ser igreja é bem difícil mesmo, né? E ainda mais quando a igreja começa a fazer essas coisas, querendo fazer tudo de acordo com o que ele quer, e aí acaba o quê? Se corrompendo. E a gente fica triste de ver como existe mesmo, né? Isso no meio do mundo, a corrupção do povo de Deus. Na Bíblia, na história, quando o povo se corrompia, Deus usava de umas estratégias, né? Para trazer de volta a obediência a Ele. Aí Ele mandou as leis para o povo parar de fazer besteira. Ó, segue isso aqui e isso aqui. Aí tinha que ensinar, desde pequeno, a decorar, a conhecer os 10 mandamentos. Seguir as leis. É uma forma, né, de conhecer a verdade e seguir. Ele também mandava os profetas. Lembra de João Batista? O que ele gritava? Arrependei-vos! De vez em quando, Deus tem que mandar os profetas. Mas, o que é igreja? É tanta coisa. Se eu fosse abrir aqui, todo mundo ia falar uma coisinha, né? A igreja pode ser um prédio, pode ser... O pessoal vai dizer também, a noiva de Cristo. É, também, né? É um povo santo, cheio de pequenos cristos. É a igreja perseguida, também. Tem várias igrejas, né? Mas a verdade é que nós somos aquela igreja que foi comprada pelo Senhor. Nós somos dele. E eu quero convidar você a voltar para o Senhor. Eu tenho pensado muito nisso. Como que a gente vai ouvir a voz do nosso pastor, vai reconhecer e vai segui-lo? Parar de andar para onde não tem que ir e tem que ficar onde ele quer que a gente fique. Nós vamos ler agora. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós precisamos tanto de Ti, Senhor. Não podemos fazer nada sem Ti. A nossa vida, o nosso coração está entregue nas Tuas mãos. Tu conheces cada um que está aqui essa manhã. Como nós Te amamos, como nós amamos Te adorar. Mas nós queremos, Senhor, Te ouvir, reconhecer e fazer aquilo que Tu queres para cada um de nós. Queremos estar de acordo com a Tua vontade e o Teu querer na nossa vida, para que haja bênção na nossa casa, na nossa igreja e em todos os lugares que nós estivermos. Em nome de Jesus. Amém. Queria convidar você a abrir em Abacuque. E nós vamos ler o que eu reconheço assim, como um dos salmos mais lindos da Bíblia, que não está em Salmos, né? Está em Abacuque. Vamos ler
Abacuque. Minha vontade era ler tudo, né? Capítulo 3. Mas vamos ler no capítulo 3, a partir do 17. Para vocês entenderem o contexto que Abacuque estava vivendo. Gente, Abacuque estava passando um aperto tão grande, né? Ele estava vivendo uma perseguição muito grande. Eu estava até comentando com o Gil, eu faço um brainstorm, sabe esse negócio de tempestade cerebral? Aí eu escrevo um monte de coisa. Aí depois, eu fico perdida, porque eu tenho um começo aqui, um outro ali, outro aqui, outro colar. Mas eu vou chegar lá, o Senhor usa cada um de acordo com as suas características. E mesmo eu tendo uma cabecinha tão confusa, pela misericórdia dele, vocês vão chegar lá comigo. Amém. Então, na história, os babilônicos, eles estavam tomando conta do mundo. Havia uma guerra mundial, vamos colocar assim, né? Estavam dominando tudo. Se vocês gostam aí de história, vocês vão lembrar disso. E o povo de Israel estava para acabar. Ia acabar. Então, Abacuque estava mesmo desesperado. E ele foi orar. Ele, do capítulo 2, ele se coloca na torre de vigia e espera. E ele começa a ter experiências com Deus. Quem busca o Senhor, encontra. Aí Abacuque vai ter uma visão. E essa visão que ele teve começa ali, no 3:3. Aí ele vai falando. Deus vem de Temã e do Monte Parã, que tem uma referência de acordo com aquela experiência de Moisés, da bênção. Tem umas coisas assim. Aí ele fala do resplendor como a luz, aí a terra toda vai começar a sentir a glória de Deus, isso, né? E ele vai tendo experiências, e começa a ver que vai ter a vitória, vem os carros trazendo a vitória. Enfim, já deu uma esperançazinha no coração dele, né? Ele começa a ficar com esperança. E depois dessa aflição toda que ele estava sentindo, meu povo vai perecer, eu vou morrer também, vai acabar tudo que eu conheço, ele escreve essa coisa linda aqui, a partir do 17. 3:17. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como o da corça, e me faz andar altaneiramente. O cara estava o pó, mas ele escreve isso aqui. Eu me alegro, porque eu lembrei que eu sou desse Deus que não perde batalha. Eu sou desse Deus que me leva sempre à vitória. Ele tem todo o poder na mão. Por que eu estou aqui querendo, perder as forças? Ele ali se lembrou quem Deus era. Uma experiência linda que Abacuque teve. E todo esse livro, ele vai falar, e o que ele vai querer? O objetivo dele é fazer com que o povo todo veja o que ele viu. Aí é que está o profeta do Senhor. É conseguir fazer o povo sentir o que ele sentiu, experimentar o que ele experimentou e levar o povo a chegar onde Deus queria. Realmente, o dia do Senhor ia chegar, porque ele viu, ele teve a visão que Deus ia fazer. E ele tinha que passar isso para o povo. Então, em Abacuque 3:18, essa alegria dele, todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Gente, essa alegria, assim, para mim, é impressionante. Eu sou uma pessoa alegre. Geralmente, eu já vi alguém falar que as pessoas, às vezes, nascem com a pílula da alegria, o outro nasce sem. Eu falei, não. Tudo bem, tem gente que tem temperamentos diferentes, mas existem coisas que nos deixam
para baixo, tristes, melancólicos. E mesmo assim, a gente enfrentar essas coisas, sabendo que Deus vai fazer, é diferente, muito diferente. Não esqueço, eu acho que eu já testemunhei. Minha mãe, pessoa maravilhosa que todos conheceram aqui, estava internada, tinha quebrado o úmero, estava numa situação delicada, porque ela era diabética, né? Então, ela estava bem, a gente estava preocupado que ela ia ter que fazer uma cirurgia. E eu não podia estar com ela no hospital naquela hora, porque nós tínhamos culto. A gente já fazia, sexta-feira, culto de oração, né? E nós estávamos ali. E eu me lembro que as pessoas vinham para orar, eu orava. A lágrima escorria, mas eu conseguia, porque eu estava preocupada. Estava com o coração apertado, aflito. Mas eu conseguia ali deixar-me ser um canal, né, que Deus pudesse me usar para interceder por aquela pessoa que vinha receber oração. Então, você consegue separar as coisas, né? Mas eu estava triste e preocupada. Mas a gente sabe quem é o nosso Redentor, né? Que Ele vive e se levantará. E que tudo está nas mãos dEle, não é mesmo? Então, essa alegria que Abacuque estava, né, estava apoiada na confiança que ele tinha em Deus. Fé, em hebraico, significa confiança. Se você confia, você relaxa. Não é que você vai ficar abobado, né? Alerta, como os escoteiros, sempre alerta. Mas você vai estar confiante. É diferente. Se você tem dúvida, aí o diabo entra ali. Ele entra na brechinha. Mas você confia. E isso traz alegria para o seu coração. Amém? Está entendendo? Mas essa confiança, a gente vai adquirir como, gente? Tendo intimidade com o Senhor. Cada vez que a gente chega mais perto dEle, mais confiante você vai ficar. Mais próximo, mais cheio de fé. Porque realmente é um milagre. A fé é dom. A gente recebe. Só que é com experiências com Deus que essa confiança e essa fé crescem. Poxa, se basta uma fezinha, como é que é a sementinha do tamanho da mostarda, vocês já viram que é uma bolinha pequenininha, para que você consiga mandar um monte se transportar de lugar. Então, a gente fica dando desculpas, né? Eu não tenho fé, minha fé é pequenininha. Mas Jesus já deu uma solução nisso. Ele falou, basta um tamanhinho da mostarda lá, da semente, né? E aí a certeza das coisas vem, que você vai ficando mais próximo do Senhor, né? Em Abacuque 3,19, o Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como da corça e me faz andar altaneiramente. A Bíblia é tão bonita, né? Isso aqui é tão poético para mim, porque a corça é um animal muito gracioso, né? Quando ele está andando lá, é o Bambi, né? É tipo o Bambi, não sei, quem não sabe quem é a corça. E ele caminha daquele jeitinho ali, e ele realmente tem um andar altaneiro, uma coisa assim que puxa para cima, né? Você vai olhando aquele bichinho andando, e realmente as circunstâncias. Eu sei que tem muita gente aqui, a pastora Cláudia acabou de dar o testemunho dela, muito me emociona, que mesmo assim, no meio desse turbilhão, está aqui, sendo usada pelo Senhor, né? Que realmente as nossas vidas têm que ser assim. Você sabe por quê? A gente firma o pé na rocha, que é Cristo. Se você está firmado, né? Até a gente tem os exercícios de canto, que você tem que abrir um pouquinho os pés, ter uma respiração lá, tal, e aí você pode reparar que, às vezes, os cantores eles sempre estão com o pezinho um pouco atrás, um pouquinho para frente, ele precisa de um apoio, senão qualquer um vem e você desequilibra, né? Mas no canto também é importante que você tenha uma postura que te equilibre. Eu acho que quem faz arte marcial aqui também sabe disso, né? Todo exercício de arte marcial começa assim, um pezinho para frente, ou para trás, a mão para cá, sei lá, não sei, porque eu nunca fiz, mas gosto de ver, eu acho lindo, né? Judô, karatê, como é que é do coreano?
Krav Maga é do Taekwondo, que é do coreano, e o Krav Maga, se vê, né? Está virando aula de luta aqui. Mas é porque nós somos soldados do Senhor. A gente tem que estar com a base certa, para que quando vier um negócio, quando você está na praia, vem a onda. É muito engraçado, a gente vê um mineiro na praia, a primeira coisa que acontece é caixote, porque nunca viu, né? Aí o cara já vai todo afoito para o mar, aí quando chega lá, leva um caixote, sai. Porque a gente já sabe, você quer ficar em pé e receber a onda e aguentar? E finca o pé lá e fica. Se bem que a areia vai. Mas o que eu quero dizer é que a gente tem que estar firme na rocha, que é Cristo. Só Ele é digno de confiança. Nem eu sou, ninguém é. Só o Senhor. E se a gente firmar os pés nele, a gente vai chegar a ter vitória, né? Eu realmente sei que a nossa vida passa por coisas difíceis. A gente passa por momentos que a gente pode até dizer, está testando a minha fé. O Senhor está me testando. Às vezes tem pessoas que nos tiram um pouco, né, do sério. O pastor estava falando aqui sexta-feira, pastor Murilo, né? Porque a gente vai chegar lá. Deus, às vezes a gente também sai um pouco do prumo, mas é isso. A gente tem que voltar rapidinho para o prumo, rapidinho para a vontade de Deus, para cumprir a vontade de Deus. Por quê? Porque nós somos igreja do Senhor. Eu quero te perguntar, você tem sido templo do Espírito Santo? Porque a igreja nós vimos que é muita coisa, né? Eu ia falar de igreja, pedacinho do pé, do joelho, mas não é isso que Deus está querendo. Deus está querendo falar para vocês que a gente tem que voltar à fé, que a gente tem que renovar a nossa fé, se reconciliar, renovar, né? Porque Jesus está tendo um trabalho muito trabalhoso, para ser redundante, nos dias de hoje. Ele está tendo que santificar a igreja, porque a igreja está dando muito problema. Está sendo um problema nesse nosso tempo. E que nós, como igreja, sejamos cada um templo do Espírito Santo. O que é ser templo? É ser totalmente cheio da glória de Deus, totalmente tomado, né? Lembrando, nós fomos comprados, nós somos dele. Nós temos que ser a resposta que Deus precisa, a resposta para os anseios de Deus. Você sabia que Deus tem anseio com você? Ele espera que você faça algo. Ele espera que nós estejamos respondendo a Ele, ao chamado dEle. Ele espera, Ele tem anseio também, né? Que nós sejamos o quê? Missionários, que a gente pregue a palavra, que a gente traga, seja testemunho, e que a gente seja cheio do Espírito Santo. Para ser cheio do Espírito Santo, preenchido assim dessa glória de Deus, e para que isso? Só para a gente ser o bambambam, para a gente ser poderosão? Não. Por que a gente tem que ser assim? Porque a gente vai ser cheio dos dons. Quem tem dom, doa. Tem o que dar. Deus, quando te chamou para ser igreja dele, Ele distribuiu. E Ele tem distribuído os dons dEle. Você pode contribuir com os seus dons financeiramente? Sim, está na Bíblia lá, que a gente tem que trazer, né? Que Deus tocou os homens e as mulheres para trazerem para a casa dEle as coisas. Sim, a gente tem que participar, né? Mas a gente também tem que fazer o seguinte, temos que curar, temos que falar, pregar. Você é luz e sal, né? A gente sempre fala isso aqui. E Jesus tem dado autoridades para a igreja dele. Autoridade sobre a tua vida. Você é uma autoridade. Porque você está cheio da glória de Deus. Cheio da glória de Deus. É nesse Deus que eu creio. É um Deus que Ele faz, se você se deixar permitir. Eu comecei a falar aqui, não começa a dar desculpa. Porque eu sou pequenininho, eu sou mais novinho da casa do meu pai. Gideão, né? Eu sou o menor da casa do meu pai. E olha o que ele fez, né?
Porque Deus é quem faz, não é a gente, né? A igreja gloriosa do Senhor. É essa igreja que nós temos que ser. Olha, vamos abrir em Filipenses 3, 20. Eu não estou achando. Gálatas, Efésios, Filipenses. Achei. 3:20. Escola dominical é uma bênção. Gálatas 3:20. Não, Filipenses. Eu fiquei no Gálatas. Filipenses 3:20. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Vamos continuar, né? O qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Oh, meu Deus! Cristo vai transformar tudo em glória. Se você entender, né, que a nossa pátria é realmente no céu. Esse mundo que está aqui vai passar. Todas as coisas vão passar. Nosso objetivo final é o céu. Se a gente lembrar disso sempre, a gente não perde tempo em tantas coisas, né, que nos atrapalham, que nos afligem. Injustiças que existem nesse mundo vão sempre existir. Jesus falou que os pobres os terei sempre convosco, mas também ele falou, né, para a gente levar o alimento, para a gente ser misericordioso. Tem toda uma coisa coerente nisso aí. Mas lembrar sempre que é uma coisa que excede o entendimento, a paz do Senhor no nosso coração, né, a vida dele. Então, deixa eu me lembrar onde eu estava. Sim, aqui. Vamos falar da igreja mais uma vez. Apocalipse 22, 17. Vamos lembrar por que eu falei tanto aqui, né? Apocalipse 22, 17. O Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. É isso que a igreja tem que fazer. A igreja, a noiva de Cristo, está esperando, porque ela sabe que o noivo vem. E você tem que avisar todo mundo, olha, o noivo vai chegar. Vamos nos colocar debaixo da vontade dele. Ele quer a nossa salvação eterna. Amém? E é isso aí, a igreja foi comprada e Jesus vai voltar. A igreja de Cristo, realmente, tem que ser essa resposta para o anseio de Deus, né? E a gente tem que estar cheio da plenitude da graça de Deus, porque Ele é bom demais. Ele é maravilhoso. Eu quero chamar vocês também agora para entender uma coisinha. Como é que a fé do Senhor vai encher a nossa vida no dia a dia, mudar a nossa postura? Como é que isso vai acontecer? Já falei aqui, né, que é um pouquinho todo dia, a gente chegando perto dele vai crescendo, né? Mas tem uma ordem para as coisas acontecerem, né? Deus, ele vem. O que é a fé realmente? Eu vou até ler aqui um resumo que eu peguei, que a fé expressa a resposta humana ao Deus que se revela com o seu amor. A sua sabedoria, seu poder, suas exigências, inclui a aceitação espiritual, a confiança e obediência. Quando você está em fé, vivendo por fé, tudo isso aqui se torna uma coisa natural, né? As coisas vêm, você aceita, você obedece ao Senhor e é uma coisa natural. Você já viu uma criancinha obedientezinha, como é bom, né? Você fala assim com ela, olha, fica sentada aí, não sai. Tem alguma que faz isso durante mais do que 10 minutos? É difícil, é difícil. Mas ela ama o papai, ela ama a mamãe, e ela vai entendendo com a maturidade que se ele falou para ficar ali e não sair, é porque tem algum motivo. Mas isso só é experiência, né?
Então, às vezes, a gente passa por coisas que nos levam, como eu falei também no começo, a sofrer para a gente entender. Aí, a gente, com a maturidade, a gente vai realmente obedecer. E é por amor, porque a gente confia. Se Deus mandou, alguma coisa boa tem no final. Alguma coisa certa vai acontecer. Vai dar ruim se eu sair daqui. Então, espera aí, deixa eu ficar aqui. Não é mesmo? Por isso que a gente tem que ter realmente esse relacionamento de fé, né? Eu queria que você abrisse ainda em Coríntios 13, 13. Coríntios 13, que fala do amor, né? Mas eu quero falar do versículo 13, que é uma coisa que para mim, as 3 coisas mais importantes na vida do cristão. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança, o amor. Estes 3, porém, o maior destes é o amor, né? A gente sabe muito bem que, se você está desanimado, você precisa de fé. Se você está desanimado, está desesperado, você tem que ter esperança. E o que nos faz manter isso aceso sempre é o amor do Senhor. Uma pessoa apaixonada, né? Puxa, ela fica, só tem olhos para aquela pessoa, ela pensa na pessoa o tempo todo. Não sei, acho que todo mundo, né? Ou sou só eu. Mas Jesus é o nosso amado. Ele é o amado da igreja. O Senhor está esperando por nós. Pensa nisso. É o meu amor. É por Ele. Eu tenho fé, eu tenho esperança nesse meu Salvador. Amém? Eu realmente quero que você entenda isso. Quero renovar aqui no nosso meio a fé, a esperança e o amor, que é o que leva a nossa conduta certa, a nossa resposta certa, a nossa atitude certa. Porque quando a gente começa a querer agir de acordo com a nossa cabecinha fraca, Deus pode ter nos dado inteligência, sabedoria, isso é muito bom, é importante, mas nada disso vale se não tiver amor. Se você não tiver a fé no Senhor, o sentimento no lugar certo, gente, dá tudo ruim. Não é isso, né? Que realmente a sua vida seja dirigida pelo Senhor. 1 Tessalonicenses 13, para... Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses. Vocês vão aprender os livros da Bíblia aqui comigo. Tessalonicenses, Timóteo. Então, 1 Tessalonicenses 13. 1:13, né? Deve ser. Porque... Não. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver o que é. Eu acho que eu não escrevi. Deixa eu ver. Eu não escrevi. Eu não estou achando, mas era algo que ia dizer que a gente tem que se tornar cada vez mais semelhante a Cristo, né? E é isso que a gente falou. A proximidade com o Senhor, a busca com o Senhor nos leva a esse crescimento. A gente vai ficar cada vez mais cheio de fé, de esperança e de amor, né? Amém. Que o Senhor Jesus nos abençoe. Que você possa agora se levantar e perguntar ao Senhor, realmente, Jesus, eu sou um pedacinho da igreja? Sou. Mas eu estou convidando você agora a voltar à atitude de fé. Essa música que a Débora cantou na oferta, maravilhosa. Que letra, né? Eu estava ali assim, uau, realmente me transportando ali, porque Deus é bom demais. Deus é bom demais. E tudo que Ele pede de nós, você sabe o que Deus quer de você? Que você o adore. Eu vou fechar isso aqui lendo uma passagem que eu amo, Sofonias 3, 17. Ai, agora é para achar Sofonias. Sofonias, Salmos, Provérbios, Amós, Obadias. Sofonias. Ah, é.
Aí, viu? Escola dominical, gente, é uma coisa importante na vida de todo cristão. Quem não fez, vai fazer de adulto agora. Sofonias 3,17. O Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para salvar-te. Ele se deleitará em ti com alegria, renovar-te-á no seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. Vou ler de novo para você pegar. O Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para salvar-te. Ele se deleitará em ti com alegria, renovar-te-á no seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. É isso que o Senhor quer. Ele ficava dizendo, manda meu povo, né, para me adorar. É isso que o Senhor está querendo de nós, que a gente o adore. Isso alegra o coração do Senhor. Ele se alegra em nos ver amando a Ele. E como que a gente ama? A gente obedece, a gente renova a fé, a esperança e o amor. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós somos a igreja gloriosa, que está voltando para Ti, Senhor, ouvindo a palavra, ouvindo Jesus para se arrepender, para estar buscando, Jesus, o Teu querer. Nós queremos ser templo do Espírito Santo. Jesus amado, vem com essa autoridade que Tu tens sobre a vida, sobre a morte, sobre tudo, sobre todos, Senhor. Vem, Senhor, e ordena vida. E ordena, Senhor, a fé, a esperança e o amor, Pai. Nós cremos que tudo é um milagre. Todo momento que passa é um milagre na nossa vida, porque nós somos Teus, Senhor. Tu és um Deus de milagre, Tu és um Deus poderoso. É nesse Deus que eu creio, Jesus. Nós cremos. Estamos aqui para Te adorar, porque confiamos em Ti. Renovamos aqui a nossa fé, a nossa esperança e o nosso amor em Ti, porque queremos ouvir a Tua voz e seguir aquilo que Tu tens para nós. Ser usados, ser tão cheios da Tua glória, para sermos usados como canais de bênção, para sermos a igreja gloriosa do Senhor. Oh, Jesus, tem misericórdia de nós. Nós não somos nada sem Ti. Sem Ti nada podemos fazer. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Vamos cantar esse hino. Era o da oferta. Era o da oferta, que é novo, né? Vocês conheciam? É um mais ou menos novo. Mas eu amei a